Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindo a mais um vídeo da Procti Veneziana Advogados. Hoje vamos falar de um assunto bem interessante, um assunto que está na mídia, um assunto bem relevante para o cidadão. É um assunto que relaciona o combate à Covid-19 e a privacidade do cidadão. Bom, a gente não precisa falar, né, que estamos numa situação bastante complicada, uma situação de pandemia. Aqui no Brasil, nós temos o reconhecimento do estado de calamidade pública, tanto no Brasil quanto no estado de São Paulo. Sabemos que ainda não há vacina, ainda não há remédio, né, comprovadamente eficaz contra a Covid-19. Basicamente, o que nós temos hoje de efetivo para combater o avanço dessa doença é o isolamento social. Nesse sentido, para poder medir o distanciamento social da população do estado de São Paulo, o governo estadual fez um acordo, basicamente, né, com 4 operadoras de telefonia, que é o sistema SIMI, que é o Sistema de Monitoramento Inteligente. Basicamente, esse sistema ele pega dados digitais dos celulares para medir o quanto está efetivo esse isolamento social. Isso gera uma preocupação muito grande no cidadão de ele estar sendo monitorado pelo governo, pelo Estado, né, de ter a sua privacidade, a sua localização à disposição do governo. Isso gera bastante aflição. Então, tive bastante reportagem lá tratando desse assunto. Mas, para a gente poder entender realmente o que está acontecendo, a gente tem que falar com quem entende do assunto. Por isso, estamos aqui com o meu sócio, Paulo Purgt, que além de advogado, especialista na área de dados pessoais, ele também é engenheiro, trabalha com tecnologia, trabalha com telecomunicações. Então, parece ser a pessoa ideal para falar desse assunto para a gente. Então, eu queria te ouvir primeiro, Paulo, falando sobre os aspectos técnicos, né, desse sistema de monitoramento inteligente, para explicar para a gente aí no detalhe o que está acontecendo, né? O Estado sabe aonde eu estou localizado, ele sabe para onde eu estou indo, ele sabe se fui para a padaria, se fui para açougue, como é que funciona esse sistema? Perfeito, Rodrigo. Obrigado aí pela abertura, né, do nosso vídeo. E basicamente, né, o sistema SIMI ele fala justamente genericamente usa tecnologia digital, mas o importante é entender o que ele não usa. O sistema SIMI não usa o sistema de GPS, né, que é o posicionamento global por satélite. O que ele efetivamente usa na tecnologia é o rastreamento de em que antena cada aparelho celular está conectado. Então, independente de ser um smartphone, se você tiver o telefone da vovó, telefone móvel, a operadora sabe em qual antena, né, qual antena rádio base, ERB, como é conhecido, aquele celular está conectado. Então, sabe aonde que você está, em que região, né, num raio, normalmente, aí, dependendo da tecnologia, de 200 a 500 metros, num determinado raio, aonde que você está usando os serviços da operadora de telefonia, né? Então, basicamente, o sistema SIMI, ele sabe que houve um deslocamento do assinante, porque ele estava conectado numa determinada antena, numa estação rádio base, e passou a usar os serviços na operadora em outra antena de rádio base. E se ele se deslocou muito, né, ou seja, quais as antenas ao longo do percurso ele foi se conectando para fazer o uso do serviço. Então, o que é muito importante é justamente entender isso. Ou seja, esse é um tipo de informação que existe e é intrínseco ao próprio sistema de telefonia celular. Não é algo basicamente desenvolvido. E o que é feito, né, pelo sistema é agregar essas informações, o SIMI, e dizer justamente como houve o deslocamento, né? Não há uma individualização na informação passada para o Estado, mas sim o que ele define como zonas quentes, né? Aonde teve maiores aglomerações, aonde teve maiores deslocamentos. Então, tecnicamente, o sistema SIMI usa esse tipo de solução. Não é uma solução baseada no GPS, né? Perfeito, Paulo, entendi. Bom, e agora, indo mais para a parte jurídica, porque nós estamos em uma situação excepcional, é um estado de calamidade pública,
Mas ainda estamos numa democracia, né? Ainda temos os direitos individuais em pleno vigor. Então, para se fazer esse sistema, obviamente, o governo do estado tem que ter uma base legal. Então, eu queria apelar agora para o seu lado jurídico, né, lado de advogado, para explicar para a gente qual que é a base legal que o governo do estado está utilizando, que legitima ele a fazer isso, por mais que tenha alguma discussão jurídica, enfim, a gente vai depois discutir, mas qual é a base legal para esse sistema de monitoramento inteligente? Perfeito, Rodrigo. A questão da privacidade, hoje em dia, na sociedade da informação, é algo muito relevante, principalmente quando você vê que, às vezes, por parte do próprio Estado, né, como no caso Snowden, né, ele age contra a privacidade dos próprios cidadãos, contra os chefes de Estado e governo estrangeiro, né? Então, é algo muito delicado, né? E mesmo em sistemas ou outros problemas que tem, né? Por exemplo, no sistema de crédito social chinês. Desde 2004, por exemplo, a China desenvolveu um sistema que ela passa a fazer um score social de comportamento do cidadão, aonde se ele atravessa fora da faixa, fuma em áreas proibidas, bebe fora de horário ou fora de regiões, por sistemas de câmera e tudo mais, ele monitora o cidadão e vai dando uma nota para o comportamento dele, né? Em 2018, né, mais de 2 milhões de chineses não puderam usar o transporte aéreo porque foram bloqueados. Então, com certeza, existe aí um bem jurídico muito importante a nossa privacidade, como a gente viu, né, tem essa questão do Estado, e tem até a questão, por exemplo, de invasão, de perda de dados, né, como a gente viu também em 2017, com o vírus WannaCry, né, que fazia o roubo dos dados, né, fazia criptografia de dados sensíveis e tudo mais. Então, é muito bom, né, ou seja, isso é um bem jurídico, né, os dados pessoais, que efetivamente precisa de uma base legal para protegê-los. Então, em termos de quadro regulatório, a gente vê que desde a Constituição, né, os incisos 10 do artigo 5º da Constituição, o artigo 21 do Código Civil, né, são artigos, são títulos que acabam preservando a privacidade do indivíduo, né? E veio mais recentemente o Marco Civil da Internet, onde teve o artigo 7º, né, onde deu uma série de obrigações legais que têm que ser observadas por quem captura os dados pessoais em termos de sigilo, e mais especificamente, mais recentemente, a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que ela ainda não está em vigor, mas está consolidando, né, como eu falei, desde Constituição, Código Civil, Marco Civil da Internet, ela traz a consolidação de todas essas garantias que são já dadas em outros quadros regulatórios, né? Especificamente, as operadoras de telecomunicações, elas também têm que se balizar através da Lei Geral de Telecomunicações, que também traz o sigilo das telecomunicações. Então, existe todo esse arcabouço muito bem construído para garantir a privacidade, vamos dizer, do usuário, né, do cidadão, do serviço de telefonia, né? Então, tem todo esse quadro legal aí para que os serviços sejam usados de uma forma adequada, né? Perfeito, Paulo. Bom, e uma outra pergunta, então, né, como eu falei, a gente está na democracia, e a beleza da democracia justamente é essa, né? As atitudes dos nossos governantes podem ser questionadas, e a gente sempre tem a opção de ir no Poder Judiciário, se a gente não concorda com alguma decisão, para decidir se tem uma violação legal ou não. Nesse caso, como a gente está falando de um assunto sensível, né, que é a privacidade de dados, essa situação já chegou no Poder Judiciário, a gente tem ações questionando essa atitude do governo do Estado de São Paulo. E o que você conseguiu apurar de decisões judiciais? Como é que a gente está no Poder Judiciário em relação a esse assunto? Perfeito. Justamente, nós temos mais de uma decisão já, são decisões ainda liminares,
mas nós temos justamente uma pessoa que estava pedindo um efeito erga omnes, né, junto ao judiciário, e conseguiu uma decisão, na verdade, liminar só do celular dele, né? E tem uma outra decisão do STJ que justamente entende que não tem base legal, que também é o meu entendimento, não existe uma base legal nesse sistema. Por quê? Porque justamente você vê que tanto a LGPD, nos artigos 12 e 13, como esse sistema agrega, né, as informações do usuário, ele não monitora a informação de um usuário, mas ele monitora de forma agregada, você vê que esse monitoramento não é individualizado, né? Então, o que acontece? Você garante que o dado está sendo usado de forma anônima, né? Você não tem como, a partir da informação que é passada para o governo do Estado de São Paulo, chegar que foi o sujeito A, B ou C que fez um determinado deslocamento ou que desrespeitou, vamos dizer assim, a restrição, né, o isolamento social. Isso daí não é possível de determinar, porque o dado é justamente agregado, então, e é usado dessa forma. Daí, como eu falei, tem a Lei Geral de Telecomunicações, que também no artigo 72 impõe que haja o sigilo, né, em termos dos dados pessoais, mas que no inciso, no parágrafo 2º do artigo, ele excetua, falando que justamente poderá ser divulgada a informação caso ela seja agregada, de que ela não seja individualizada, né? Que é justamente o caso que acontece nesse projeto que foi feito de monitoramento. Então, justamente por isso não se conseguiu, junto ao próprio STJ, um efeito para que a operadora, o que o Estado de São Paulo, na verdade no STJ foi um habeas corpus contra o governador de São Paulo, né, de que ele deixasse de fazer esse procedimento, né, de fazer esse monitoramento, mas justamente não foi bem sucedido, porque não houve o lastro mínimo, né, para que pudesse ser usada, para que pudesse ser demonstrado que o dado de uma determinada pessoa estava sendo violado. Então, nesses dois casos, né, o que a gente viu que aqui na Justiça Paulista nós tivemos um mandado de segurança que deu para uma única pessoa, mas não deu efeito geral, e no STJ, que se tentou fazer um habeas corpus contra o ato do governador, efetivamente não foi adiante, porque justamente não tem como se determinar que está havendo violação ao dado pessoal, né? Ou seja, o projeto está em conformidade com a legislação e garante que efetivamente não haja violação dos dados pessoais, né? Tá. Não, perfeito, Paulo. Então, só para esclarecer, que eu acho que é a grande dúvida do cidadão, né, quando ele encontra um sistema desse, ele acessa essa informação, né, de que, olha, tem esse sistema de monitoramento inteligente, a grande dúvida é justamente se o Estado estaria monitorando individualmente cada cidadão. E você esclareceu de forma muito clara, né, que isso não está acontecendo. Outra dúvida também, com certeza, que as pessoas têm, elas tendem a achar que está se usando o GPS, né, que é o sistema de localização. Também não é verdade. Esse sistema, né, do governo do Estado de São Paulo, ele utiliza, então, o seu acesso a as antenas e sabe, então, se aquela população daquela região teve um deslocamento maior ou menor, conforme os celulares daquelas pessoas vão trocando de antena. É basicamente Perfeito. isso. Perfeito, Rodrigo, exatamente isso. E justamente tem outras soluções técnicas de monitorar, realmente baseados em GPS, né? Tem sistemas que usam informações que são coletadas, por exemplo, via Android, via o iOS, que é o sistema da Apple, né? Que fazem um monitoramento aí, efetivamente um monitoramento individual, e tem outros sistemas que, por aplicativos específicos, monitoram proximidade via Bluetooth, mas a gente explora isso num próximo vídeo, aí explica essa outra possibilidade.
Mas, ou seja, fechando aqui, o CIMI realmente é uma solução que técnica e juridicamente atende, permite justamente ao gestor público, que é o governo do Estado de São Paulo, ter um dado confiável a respeito das medidas que estão sendo feitas, né, se o isolamento social está ocorrendo ou não e em que medida está ocorrendo. Então, é totalmente válido e está de acordo com a legislação. Uma outra dúvida que também foi questionada, que eu acabei não mencionando, que muita gente também estava questionando se o CIMI, apesar de ter segregação e tudo mais, se ele não teria que ser obrigado a pedir autorização para o usuário. Na verdade, também não, pelo seguinte, porque justamente, como eu falei, a informação que vem das antenas, das herbes, ela é uma informação que é necessária para que a operadora preste o serviço. Ou seja, uma obrigação contratual que seja acolhida essa informação. Então, tanto na parte da coleta como na parte do processamento, está totalmente em conformidade. Então é isso, Rodrigo. Eu agradeço bastante aí a oportunidade de trocar essa ideia contigo e digo que estou bastante tranquilo aqui com a solução que o Estado de São Paulo utilizou para fazer esse tipo de monitoramento. Realmente bastante técnica e juridicamente muito adequados. Perfeito, Paulo. Muito obrigado. Então, a gente pode fechar aqui, já se despedindo de todo mundo. Muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo. Como o Paulo falou, a gente vai discutir outros assuntos relacionados em outros vídeos, mas ficou bem claro aí a sua explicação e nos deixa, né, como cidadão, mais tranquilo. Muito obrigado, Paulo. Até mais. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Obrigado por estar com a gente.